Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do programa A Hora do Trabalhador. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho, um dia ruim para a luta dos trabalhadores na defesa dos seus direitos, né? Ontem nós tivemos a péssima notícia da votação negativa da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, tendo votado favorável por 14 votos a 11 a aprovação da reforma trabalhista, né? E essa votação, ela coloca a reforma trabalhista no caminho. E agora nós teremos aí mais duas comissões para analisar a proposta, e depois ela vai para o Senado. E vai para o plenário, o plenário do Senado. Na verdade, essa votação, essa derrota já era um tanto quanto esperada. A gente esperava até que fosse mais fácil, porém, aconteceu as coisas se encaixarem bem favoráveis ao governo federal. A oposição até bateu duro, foram quase 10 horas de debates, porém ela passou nessa comissão. Alguns senadores governistas até se animaram a tentar uma votação em regime de urgência, para que essa proposta seja aprovada o quanto antes, que é fundamental para eles, na concepção deles. Mas, matéria aqui da Agência Brasil, o portal da Agência Brasil coloca a posição do presidente do Senado. Ele interveio nessa questão, Eunício de Oliveira, do PMDB do Ceará. Eunício diz que a reforma trabalhista só vai ao plenário depois de passar pela Comissão de Assuntos Sociais. São duas comissões, Comissão de Assuntos Sociais e a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ele diz que, pelo menos garante, que ela terá essa reforma trabalhista dentro do Senado, a tramitação minimamente regular, né? O que é bom para a democracia, bom até para a imagem do Senado. O relator, Ricardo Ferraço, ele fez uma declaração e fez declarações anteriores até à imprensa, no sentido de agilizar a aprovação dessa reforma. O texto que veio lá da Câmara, o Senado iria aprovar esse projeto, na concepção dele, da forma que veio, e depois o presidente da República que colocasse vetos a algumas questões, como aquela questão do trabalho insalubre, né, das mulheres grávidas. O trabalho insalubre das mulheres grávidas hoje é vedado pela legislação trabalhista, e a reforma trabalhista permitiria esse trabalho diante de um laudo, né? O Ricardo Ferraço, senador Ricardo Ferraço, relator, disse: bom, depois o presidente que faça o veto por meio de medidas provisórias. Esse foi o papo para que esse projeto, a reforma, que é um projeto, né, não é uma proposta de emenda constitucional, passasse rapidamente pelo Senado. Isso influiu no clima da votação no Senado. Queria falar sobre isso. Nós estamos no telefone com o Arthur Bueno Júnior. E eu vou falar com o Júnior enquanto não chega o nosso convidado aqui, o entrevistado Carlos Pereira, o ambientalista Carlos Pereira, é o entrevistado de hoje. Conversei com ele, ele vai vir ao programa, ele deve estar meio atrasado, deve estar entalado no trânsito aí, mas ele é o convidado de hoje no programa. Enquanto isso,
enquanto ele não chega para o programa, a gente vai fazer aqui um bate-papo com Arthur Bueno Júnior. Júnior, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, André? Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Educadora, o programa Hora do Trabalhador. A gente conversou sobre essa questão do Senado. Senado, num certo sentido, se apequena, né? Porque com esse objetivo de passar essa proposta direto e reto, o Senado apenas aceita do jeito que ela veio da Câmara, e aí esse papinho, o presidente depois que vete os pontos radicais. A gente tava até brincando, né? São várias questões, né, André? A primeira pergunta que fica, e eu acho que todo mundo deve estar se fazendo nesse momento, para que serve o Senado, então, né? Aquele discurso de que o Senado, será que é esse o discurso mesmo? O Senado é um quintal, né, na Câmara dos Deputados, ou seja, pouca coisa se mexe, né, naquilo que vem da Câmara dos Deputados, ou seja, vem somente para ratificar aquilo que já foi decidido pela Câmara dos Deputados, né? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. O Senado se apequena diante de uma situação como essa. E essa questão do relator aí, o Ferraço, dizer que o presidente pode ou poderá, né, vetar ou alterar alguns pontos aí que o Senado vira a aprovar, quer dizer, é mais uma prova de que, olha, o que nós estamos fazendo aqui pode ser mudado pelo presidente, né? E uma outra pergunta, qual presidente nós estamos falando, né? É isso que a gente brincava, né? Pois é, esse presidente que está aí com um processo de cassação, né? A chapa Dilma Rousseff e Michel Temer está em julgamento, todos nós estamos acompanhando atentamente, né? Um julgamento também que já se estende, quer dizer, provavelmente deve se estender até sexta-feira, né? Então, é um descaso. E o Senado, ele cortou a ligação. Tá me ouvindo, Júnior? Estamos com a ligação meio ruim. Enquanto estabiliza, eu vou pedir ao Cezinha, ao César Roberto Massaro Filho, para falar. Júnior, voltou. Pode continuar. Voltou. Desculpa que eu estou na estrada. Eu não estou dirigindo não, tá? Parou no acostamento, Então, André, como eu estava te falando, eu acho que é uma proposta que tem a dimensão que tem, que mexe aí com a vida de milhares, né, de milhões de trabalhadores, de milhões mesmo de cidadãos e cidadãs. Ela não pode ser tratada dessa forma, né? Quer dizer, olha, vamos aprovar aqui do jeito que dá, sem muita discussão, e depois lá o governo está em processo de cassação, ele vê o que realmente que dá para se fazer, né? Então, esse é um Senado realmente que se apequena, um Senado que nunca compartilhei essa opinião, mas eu começo já a acreditar que ele não deveria ter o Senado, vamos ter só um poder, só o Congresso mesmo, a Câmara dos Deputados, e lá se decide e se encaminha para o presidente. Porque toda essa lenga-lenga, né? Ficou patente aí, né? Um papel de subserviência do Senado, subserviência não à Câmara, mas ao governo federal, né? Porque é o seguinte, para o pessoal que está em casa entender, qualquer coisa que mude neste projeto, ele volta para a Câmara, é um atraso, e o governo quer rapidez para retirar os seus direitos, para você não perceber, e você não está percebendo, o governo quer rapidez, né? Então o Senado, para não mudar e para ir tudo rapidinho, aprovou do jeito que deu, falando para o pessoal, depois o presidente muda lá, né? Medida provisória, essa é a discussão, o Senado de joelhos, né? E outra coisa, né, André? Desculpa aí te cortando, mas assim, o que nós queremos é propor realmente emendas dentro do projeto para que se faça uma discussão mais ampla, né? Existem alguns pontos dentro da reforma trabalhista que eu acho que daria para a gente trabalhar, para a gente dar uma aperfeiçoada
mas a forma como ela está sendo conduzida, ela vai trazer sérios prejuízos aí, não só para os trabalhadores, mas para a população como um todo, né? Arthur Bueno Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação de Limeira, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação. Fiz questão de fazer essa ligação diante dessa notícia bastante negativa. A gente debateu com ele no programa de ontem essa questão da votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos e depois do programa, a reforma trabalhista foi aprovada nesta comissão por 14 votos a 11. Valeu, Júnior. Continua na estrada aí. Valeu, André. Um abraço a todos aí. Um bom final de tarde a todos. Um abraço. Valeu. Carlos Pereira está aqui no estúdio, ambientalista, colaborador aqui, parceiro da União Sindical em vários projetos ambientais. Ele me traz um exemplar do jornal Tribuna de Limeira, jornal Tribuna de Limeira, com um anúncio da Prefeitura sobre a Semana do Meio Ambiente, que começou segunda-feira, está rolando já, segunda-feira, atividade segunda até sexta, 5 a 9 de junho, durante toda essa semana, atividades de educação ambiental para a população, né, Carlos? Boa tarde. Sim, boa tarde, André, boa tarde aos ouvintes. Antes de mais nada, me desculpe o atraso, mas reunião com o Benedito Barbosa, você sabe que vai longe. Vai longe. É detalhes e detalhes. Mas graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Certo. E estamos aí, André, na Semana do Meio Ambiente. Infelizmente, vamos dizer assim, não se há tanto a comemorar, vamos dizer, a nível mundial, até com a saída dos Estados Unidos do acordo, né? O Acordo de Paris. De Paris, né? É o maior poluidor e é o que abandonou o barco primeiro. E nós temos que fazer a nossa parte aqui no país, em especial em Limeira, né? E estamos aí com essa programação que eu acabei de pegar e fiz questão de trazer para você, né? Sim. Eu acho que sabe, André, toda manifestação ambiental para que a gente possa melhorar essa questão em nossa cidade é louvável. Deve ser realmente sempre colocado em primeiro lugar. Mas, assim, particularmente, né, eu acho que poderia ser um pouco mais consistente, né? É que eu participei muito tempo da ONG Preservação. Trabalhei junto com o Dr. Joaquim Nogueira da Cruz Neto, de saudosa memória, Marco Pareja, também de saudosa memória, pessoas que realmente trabalhavam na causa, pesado, né? E eu tive a honra de fazer parte da diretoria da preservação. E na época da Semana Meio Ambiente era uma coisa absurda o que esse pessoal fazia, né? Palestras, traziam palestrantes de fora, trabalhos dentro das escolas. Era uma semana intensa. O Grupo Preservação fez história na cidade, praticamente introduziu de forma maciça esse tema, num tempo onde não se falava, começou a se falar, falava-se muito, me lembro de ecologia, era um termo que se usava, né? Uhum. E você falou, por exemplo, agora do Trump, desse imbecil, né? Que está lá nos Estados Unidos e as pessoas acham que é uma questão distante. E o que esse cara, esse cidadão fez foi tirar os Estados Unidos de uma programação para evitar o aquecimento global, né? Exatamente. Era um troço que pode ser que destrua o planeta em alguns anos, né? Sim, é o maior poluidor, né? Então, você veja o impacto que vai trazer isso para nós. Sim. É aquela coisa, André, agora, o que nós temos que fazer em termos de, né? Todo mundo vai ter que, vamos colocar assim, economizar mais para pagar a conta dele, né? Sim. Vamos ter que fazer um trabalho pesado. Você vê, nós temos o nosso problema no quintal aqui, você vê hoje uma reportagem inacreditável da IPTV, lá em Salto, né, onde o rio, eu fui conhecer lá, realmente eu quis conhecer isso, fotografei. É assustador você ver aquele volume de água gigantesco poluído. André, quando você chega na cidade, primeiro você sente um cheiro forte de amônia, sabe? É uma coisa assim assustadora. E o triste é você ver aquele volume de água, aquela poluição do rio Tietê morto ali, né?
E a gente vai repensando isso. Eu penso assim, sabe, André, nessa questão de educação ambiental, eu sempre falo para o pessoal, eu não estou mais aqui para mostrar flor, eu estou para mostrar o espinho. Eu acho que essa questão ambiental é bonita, né, de você desenvolver, vamos juntar as crianças, vamos plantar uma árvore. Gente, nós precisamos forçar um pouco mais isso daí, né? Porque, André, eu vejo o seguinte ponto. É interessante plantar árvores? Sim, é interessante e necessário que nós façamos isso. Mas, André, veja só, ensine a uma criança, ensine um adulto, já que se fala tanto em conscientizar, para que serve uma árvore? André, chegue numa pessoa e fala, meu amigo, por que você está plantando essa árvore? Para que ela serve? A resposta vai ser, não, para dar sombra. Gente, não é só isso, envolve muita coisa. Agora, só plantar árvore em volta com criança, todo mundo abraçado, tirar foto e bater palma, isso não resolve problema nenhum, meu amigo. A questão em educação ambiental é você partir para dentro das escolas com projetos e ensinar como é que funciona. Se fala, não, vamos montar aí a composteira. Tá, mas o que você vai fazer? Vai montar a composteira? Tá. Ensina. Nós montamos um processo numa horta urbana, com compostagem, com minhocária, mas nós tínhamos um processo com crianças ali ensinando para que serve. Então, eu vejo interessante, eu não estou criticando o processo, mas eu acho uma semana do meio ambiente bem fraquinha. Mirrada, né? Esse tipo de... Tivemos na segunda-feira, isso deve ser uma palestra, para que serve o Ecoponto? Para que serve? Um dia de palestra, convenhamos, é muito pouco. Ainda nesse sentido, né? Pelo menos a prefeitura fez a lembrança, fez a menção, é importante fazer. Sim, exato. Mas é preciso crescer. Em tempos de crise, parece que as pessoas esquecem esse tipo de tema. Cultura, meio ambiente, parece que é esquecido. Aí na terça-feira houve Monte Sua Composteira Doméstica, mais uma parceria, mais uma palestra, né? Carlinhos Pereira está dizendo aqui que poderia ser mais amplo esse trabalho. Hoje tivemos coleta de resíduos eletroeletrônicos. Isso é um troço que em Limeira é deficiente demais, né? Você não tem onde levar, por exemplo, a lâmpada. Nossa! A lei diz que você pode levar onde você comprou, mas como é que você vai provar que você comprou ali? É falho nisso, o comerciante não aceita. Já não aceitou uma lâmpada minha e eu não sabia onde eu tinha comprado. E ele não tem nem um receptor. Você precisa ter um receptor, André. Não é simplesmente levar a lâmpada lá, Nicolás, joga na caixa ali. Não é assim que funciona. Tem todo esse detalhe. Porque se você levar simplesmente a lâmpada, o cara joga lá, quebra, 0 a 0. Então não mudou absolutamente nada. Pilhas. Não, tem uma caixinha de pilha em tal lugar. Você entende? Não é divulgado, não é massificado, não é política pública, né? Você vê os outros tópicos aí. Amanhã teremos microchipagem gratuita de cães e gatos. Você sabe onde será isso? Não faço nem ideia. Eu já vou descobrir a programação. Talvez seja nas zoonoses, né? Mas, sim, vamos dizer, está incluso na questão ambiental, mas não é, né? Vamos dizer assim, o norte para você falar de educação ambiental ou meio ambiente. Limeira é uma cidade que tem muitos cães abandonados. Esse trabalho, justiça seja feita, o governo passado começou, esse governo está mantendo essa chipagem, mas é muito pequena diante da quantidade imensa de animais abandonados. Sim. É mais um exemplo que a gente tem que louvar, mas fazer. Exatamente. Lembrando que o abandono de animais, ele se concentra muito na estradinha do aterro sanitário, do Horto, indo até o bairro do Tatu. Muito animal é abandonado ali. Horrível, né? E eles acabam todos indo para o aterro sanitário. Gente sem coração nenhum, já né, começa rapaz? Por aí, né? E no dia 9, construa sua horta vertical para pequenos espaços. Todos os eventos são na Praça Toledo Barros. Olha aqui a correção. O evento é gratuito. Doação de mudas de árvores todos os dias. Semana do Meio Ambiente. Então, a microchipagem aqui, a gente vai falando e eu não enxerguei. Mas é na Praça Toledo Barros. Também. Né? Amanhã. Semana do Meio Ambiente. Legal. É louvável, André. A gente toda ação decorrente à questão ambiental é louvável. Mas, como você trabalha a nível municipal, você tem ferramenta ali dentro. E outra, André, como eu sempre digo, nem tudo envolve dinheiro. Acho que envolve um pouquinho de criatividade.
Eu sempre desenvolvi projetos em educação ambiental com o mínimo possível e sempre obtive grandes resultados. Eu tenho uma pasta gigante com vários projetos, com reconhecimento, prêmios, etc., etc., em cima de você trabalhar a criatividade e que você tem em mãos. Agora, eu acho necessário se desenvolver trabalho de educação ambiental partindo para dentro das escolas, desenvolvendo alguma coisa louvável, assim, uma coisa mais palpável, você entendeu? E descentralizada. Porque não adianta você focar, vamos fazer uma semana de qualquer coisa, focar na Praça do Toledo Barros e ali ficar. O problema está na periferia. O problema está na periferia, está no entorno, né? Ali você centralizar uma coisa para desenvolver uma comunicação é uma coisa. Agora, você atuar em cima da questão ambiental, você tem que partir para fora. Projetos não faltam. Existe muita coisa que você pode desenvolver. Eu estive numa audiência pública há 2 semanas atrás na Câmara Municipal da Habitação, onde eles estavam falando sobre alguns problemas, com material para ajudar as pessoas com carentes, que não tem como comprar um cano, não tem como comprar um... Né? Eu tive que levantar e falei, gente, o problema está no aterro sanitário. Nós temos uma infinidade de materiais. Eu montei, André, uma horta urbana com todo o material do aterro sanitário. Cano, madeira, fio, caixa d'água, sabe? É uma infinidade de coisas que tem ali. Você pode desenvolver alguma coisa ali, captar aquilo ali e ajudar. Eu ajudei tanta gente que ia até aquele aterro sanitário, buscar alguma coisa, sabe? Nesse sentido. Porque a população hoje, o cara às vezes não tem um pedacinho de cano para fazer uma emenda na casa do cara, e você tem cano... Então, André, o pessoal falou, puxa vida, como isso, né? Porra, como isso? Você, não sei, você talvez pensar um pouco mais, sabe, André? Não ficar visando dinheiro. Dá para se fazer. Eu acho que é a criatividade que move um pouco isso. E chega também, André, aquela coisa do pessoal... como aconteceu em pontos anteriores, o pessoal chega na escola e fala, vocês têm que desenvolver um projeto ambiental para as crianças e passar para nós avaliarmos. Não é assim. O professor já é sobrecarregado de problemas, ele já tem uma carga de trabalho gigante. Então, você tem que chegar ali com a coisa pronta para que se possa desenvolver junto aos alunos. E, infelizmente, eu não sei, eu sou meio inconformado com esse tipo de programação. Que eu participei de programação muito forte, muito interessante, envolvendo várias pessoas, e os resultados eram enormes. Eu talvez seja muito estressado com esse tipo de pouca coisa. O Carlos Pereira que teve um programa de muita atividade nas escolas de Limeira, uns 5, 6 anos assim, sim, levava fantoches para ensinar às crianças o que é o respeito ao meio ambiente em casa, né? A separação do lixo, era como não sujar, lições para que a criança não jogasse o lixo fora, não desperdiçasse não jogasse óleo na rede de esgoto, coisas simples e coisas para o dia a dia da criança, quer dizer, formando um novo cidadão em conexão com o meio ambiente. É um cara engajado com essa questão e está agora com a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira desenvolvendo uma série de trabalhos. Ainda nessa linha, o Dito Barbosa fala muito isso aqui, quando ele vem ao programa, que é a linha de apresentar alternativas para contribuir com o poder público. O que o Carlinhos falou agora é a verdade. O poder público muitas vezes fica acomodado diante de uma visão, aquela coisa bem fixa numa certa linha, e precisa de agentes da comunidade que venham contribuir para trazer a necessidade de um trabalho mais amplo, até políticas públicas, por exemplo, dessa coleta, eu falei de separação do lixo, da coleta seletiva de lixo, que hoje em Limeira é mirrada, é pífia. Nossa, André, chega a ser uma piada. Sabe, as pessoas falam, nós estamos com um projeto de educação ambiental, de coleta seletiva. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, é preciso ser maciço isso. Sim, né? Tem que ser um pouco mais consistente, uma coisa mais... Eu desenvolvi projeto no aterro sanitário, onde eu implantei lá, há 2 anos atrás, o projeto de visita técnica para alunos, faculdades, cursos técnicos, não para crianças. Crianças não podem entrar no aterro sanitário.
E eu tive a oportunidade de abrir o aterro sanitário para visita técnica, para as pessoas e associações de moradores também. E as pessoas iam lá, os alunos iam lá, eles viam na prática ali o que acontecia, como funcionava um aterro sanitário. Então você tira aquela coisa, a partir do momento que o cara coloca o saquinho de lixo na porta, e ele esquece, não é um problema meu, você levava o pessoal lá, eles entendiam todo aquele processo. Recebi muito documento de faculdades agradecendo pelo processo. Eu não sei se isso continua, se acabou, mas é esse tipo de coisa que você tem que levar, sabe, né? Essa coisa didática, essa coisa interessante. E na prática, né? Você tem que envolver a pessoa na prática. Você ficar só na teoria, plantando árvores e achando bonito. É que eu falo, é como o município Verde Azul. Todo mundo desesperado por causa do município Verde Azul. O município Verde Azul é o diploma na parede e o troféu na mesa. Sabe, André? Não vai me desculpar as pessoas que comungam a área, mas não serve para nada. Sabe? É pedir esmola para o mendigo. Entendeu? É uma coisa que o Estado fez. Olha, vocês têm que desenvolver isso daí, porque o Estado não faz, não. Vocês fazem, cada vez que vocês fizerem, vocês vão ganhar um pontinho, esse pontinho vai servir. Para com isso. O ano passado, a Secretaria de Meio Ambiente ficou correndo o tempo inteiro atrás de pontinhos e atrás do município Verde Azul. Uma criança passasse com um ramalhete de flor em frente à secretaria, catava, nossa, você está fazendo trabalho ambiental. É um absurdo, assim, como se fosse, né? Então a gente já anda meio cansado sabe, né? Tem que entregar a área para quem é do ramo, né? Vamos desenvolver, vamos começar a levar um ponto mais específico para isso daí. Você teve reunião com o Dito Barbosa agora, o Dito respira aquela cartilha, né? Sim, aquele conjunto de propostas que a USTL tem em prol da cidade, em parceria com o poder público. Como é que está isso? Esses projetos serão apresentados para o poder público? Como é que vocês conversam? O que você pode falar disso? Porque nem tudo a gente pode abrir, né? O que já... Às vezes coisas que ainda não foram definidas. Mas a ideia é levar isso para a prefeitura. Sim. O processo, o trabalho todo que o Dito, o pessoal estão empenhados, André. Realmente é um trabalho, eu vou falar para você, é um trabalho assustador, uma coisa impressionante. Toda vez que a gente conversa e o Dito fala, olha, está caminhando dessa forma, a gente não, por enquanto não podemos abrir todo o procedimento porque ainda está em fase de alguns estudos, algumas aprovações, então você sabe que muita coisa não pode ser colocada. Mas eu, pelo tamanho do projeto, a gente fica muito feliz pelo que vem aí, pelo que vai ser colocado à população, em especial a população que mais necessita. E eu, principalmente, fico muito feliz de poder dar uma contribuição gigante para isso. Eu tive um espaço, graças a Deus, muito bom para poder colocar todo esse conhecimento e mais que a gente puder nesse projeto. E áreas, enfim, tem muita coisa boa que está vindo aos poucos. Tudo planejado, sabe, André? Não está podendo ser ainda aberto, Entendi. Mas está vindo um planejamento e um trabalho muito interessante aí, muito legal mesmo. Tudo isso agregado à questão da defesa da Lagoa do Jardim do Lago, um trabalho da Associação de Moradores do Jardim Aeroporto, todas aquelas associações daquela região engajadas junto com o Mariano Freire, né, da Associação do Aeroporto, e que a USTL encampou essa luta também, né? Sim, o Mariano é um incansável, né? Ele já está ali 30 anos batalhando naquilo ali. E para quem viu aquilo, um filete de água poluído, viu o que se tornou, realmente um engajamento da associação ali foi gigantesco. E provavelmente muita coisa boa deve se apoderar por ali também. Existem vários projetos, como você fala, o Dito Barbosa, ele quando ele direciona, ele não abre mão, ele vai para cima e ele está montando uma equipe legal para a gente desenvolver isso daí. E graças a Deus está indo tudo de vento em popa. Carlos Pereira, obrigado pela sua presença aqui nesta quarta-feira, falando sobre meio ambiente em Limeira. Legal a semana do meio ambiente. Carlos Pereira apontou que a gente pode fazer mais pelo meio ambiente. Primeiro ano de governo Mário. E a USTL querendo contribuir, porque especificamente nessa questão é preciso a interação com a comunidade. Valeu pela presença. Eu que agradeço, André, agradeço a todos, um abraço e uma boa tarde.
gente volta amanhã com mais um programa Hora do Trabalhador. Amanhã é dia da construção civil aqui no nosso programa. Ademar Rangel, presidente do sindicato desta categoria, estará nesta cadeira nesta quinta-feira. Tchau. 1020 AM Educador.